Lapidado para servir, de João Menezes Essa. Capítulo 2. Estudos. O Sermão da Montanha. Ao meditar no Sermão da Montanha, proferido pelo Senhor Jesus, ficamos pasmados com a sã doutrina que Cristo ensinou. Irmãos, os ensinos de Jesus no Sermão da Montanha é de tamanha espiritualidade que, comparado com nossas vidas, não daria para acreditar que somos os seus seguidores. Mateus 5:20. Medite bem na mensagem desse texto e veja se o coração não bate mais forte. Mateus 5:22. Colocando nosso modo de agir na balança juntamente com esse versículo, como ficarmos diante do Senhor? Mateus 5:23-26. Lendo com atenção esse texto, certamente perguntaremos: estamos mesmo seguindo a Cristo? Mateus 5:28-29. Ao lermos textos assim, sentimos vontade de interrogar a nós mesmos: este é o Cristo que as igrejas estão pregando? Certamente sim, mas as mensagens... Irmãos, para termos uma vida baseada nos ensinos de Cristo, é preciso muita busca de Deus. A ideia de que Jesus deu ensinos liberais só permanece viva no Filho de Deus enquanto ele não ler o Sermão da Montanha. Mateus 5:30. Aqui o Senhor Jesus trata o problema do escândalo com muito rigor. Mateus 5:42-44. Lendo esse texto com atenção, que comentário você faria com respeito aos filhos de Deus hoje? Mateus 5:48. Ainda que os irmãos que pregam o liberalismo se juntem numa só voz, os reclamos do Filho de Deus ressoariam nos ouvidos contritos. Pai que está no céu. Povo de Deus, é de causar arrepios o que vemos entre os cristãos hoje em relação às mensagens de Cristo. A culpa por toda essa tragédia, por certo, atingirá aqueles que, no desejo de satisfazer as multidões, retiraram a renúncia e a cruz dos seus ensinos. Mateus 6:14-15. Sobre a questão do perdão, Jesus deixou muitos corações endurecidos em estado de êxtase, com suas mensagens poderosas. Se o irmão foi duramente ofendido por alguém, por mais dolorosa que tenha sido a ofensa, trate logo de perdoar. Caso contrário, o Senhor não lhe perdoará também. Mateus 6:24-26. Acalme-se. Lembre-se que você é príncipe. Põe esse texto em seu coração de filho do rei. Mateus 6:27. Vê se poderia responder a essa pergunta do Senhor. Mateus 7:1-2. Olho por olho? Não. Amor mútuo. Ele diz a mim para não julgá-lo, mas também diz a você para não julgar a mim. Leia o verso 12. Mateus 7:13-14. Porta estreita. Aqui nada mais é do que a renúncia e a cruz. Os irmãos conhecidos por liberais precisam redescobrir esses valores sagrados. Mateus 7:21-23. Um texto como esse dispensa qualquer comentário. Ainda estamos num tempo de reconciliação. O Senhor põe sua mão em nossas vidas e diz: tira a pedra, tira a pedra. Mateus 7:24-29. De nada adianta termos a Bíblia, lê-la para cumprir um ritual, levá-la para lá e para cá e não obedecer aos seus ensinamentos. O Senhor é bastante categórico nesse assunto. Que todos os pregadores da Bíblia possam aprender o exemplo do seu Senhor. Ensinar com autoridade é pregar a cruz e a renúncia que insistentemente Cristo apresentou. A causa da liberdade excessiva de muitos filhos de Deus é exatamente a falta da leitura do Sermão do Monte. Ao analisarmos o conteúdo dos ensinos de Cristo, podemos constatar que o Cristo liberal pregado por muitos filhos de Deus, hoje, nada tem a ver com o Cristo da Bíblia que tanto amamos. Humildade, privilégio de poucos. Em Mateus 15, encontramos a mais linda história de humildade de uma mulher desesperada, a mulher cananeia. Ela correu atrás de Jesus pedindo-lhe socorro, mas ele não lhe deu palavra. Seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós.
Logo, Jesus, que veio para aliviar o sofrimento dos abatidos, agora se mostra insensível diante de uma pobre mulher. Seus discípulos estavam surpresos, querendo entender a indiferença daquele que sempre estendera as mãos a todos que lhe suplicaram por socorro. Diante daquela situação, seus seguidores resolveram dar-lhe um conselho: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Tal foi a surpresa quando ouviram daquele que nunca negara fazer o bem a seguinte resposta: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 24. Jesus, agindo assim, foi somente para nos dar uma tremenda lição de humildade. A mulher para de clamar e então passa a adorar. Atitude esta que todo filho de Deus precisa aprender. Ela veio e o adorou. Que bela lição de humildade! Note bem que enquanto a mulher clamava, Jesus não lhe atendeu. Quando, porém, ela o adorou, tudo muda em sua vida. Ele então, a partir daquele momento, passou a dialogar. É que a maioria dos cristãos tem Deus apenas como um pronto-socorro para as horas difíceis, mas poucos são os que o adoram. Quando falamos em adoração, não nos referimos apenas a cantar louvores nos cultos. Estamos falando de algo mais íntimo, quando o cristão fica a sós com Deus, declarando-lhe amor, expressando mais sagrados, ternos, honrosos, como eu te amo, Senhor Jesus. Tu és tudo para mim. Não tenho outro bem além de ti, Senhor Jeová, Elohim, El Shaddai. Tu és a resplandecente estrela da manhã. Honras e glórias pertencem só a ti. E etc. A maioria dos filhos de Deus só sabe orar 3 vezes por dia: para levantar, para deitar e para comer. Não tem nada de errado nisso, mas precisamos... Se o irmão já adora o Senhor como vimos acima, está de parabéns. Se não, comece ainda hoje e verá tudo mudar em sua vida. A cananeia é um bom exemplo de adoração. Uma vez adorado Jesus, entrou em um diálogo com a mulher. Veja como ele a tratou no verso 26. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Se alguém ao ler esse texto ficar com pena da mulher, eu confesso que eu fiquei maravilhado. Já pensou que grau de familiaridade a cananeia adquiriu com Jesus? Notou o que o poder da adoração é capaz de fazer? Irmãos, é de cristãos como a cananeia que Jesus está precisando para sua obra. Os cristãos que buscam a Deus em adoração é capaz de eliminar do meio dos irmãos coisas como intrigas, invejas, divisões, maledicência, avareza, prepotência. Adjetivos esses que têm destruído muitas vidas. Como a igreja está precisando de cananeias. O fato da história da mulher cananeia ficar registrada na Bíblia certamente é porque Deus queria que seus filhos aprendessem tais lições, que sem sombra de dúvidas mexeu com o coração de muitos fiéis em Cristo. Como complemento desse estudo, sugerimos a leitura da mensagem Não Mereço Elogios. Humildade, privilégio de poucos. Parte 2. A história da mulher cananeia, em Mateus 15, nos traz ricas lições sobre a adoração e a humildade. Não conseguimos entender por que, sendo a Bíblia um livro cheio de tantas lições, cujas páginas são manuseadas diariamente pelos cristãos, o povo de Deus ainda esteja tão longe da realidade dos seus ensinos. Muitos irmãos leem a Bíblia para preparar lições para a escola bíblica, para concursos bíblicos, dar eloquentes mensagens e etc. Entretanto, o livro que deveria ser a nossa regra de fé, muitas vezes tem servido para estudos e pesquisas apenas. Em vista do número de lições poderosas que este livro apresenta, não era para os cristãos viverem como vivem. Prosseguindo no assunto da mensagem anterior, lembramos que em Mateus 15, 27, diante da afirmação do Senhor Jesus, a cananeia, com muita humildade, responde: Sim, Senhor,
mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, a história da Cananeia deveria ser pregada e cantada em todas as igrejas de Deus. Se assim fosse, certamente teríamos cristãos mais fortes e abençoados. A Cananeia aceitou prontamente ser chamada de cachorrinho de Jesus, e por isso ela foi atendida. Não se trata de humilhação. Nosso mestre é altamente inteligente e sabia que precisava deixar tal lição para os seus filhos. Aprendemos com isso que para o cristão adorar o Senhor e receber as bênçãos dos céus, ele precisa ter muita humildade. Sabemos, no entanto, que Jesus não pode tratar muitos cristãos de hoje como tratou a Cananeia. Ao ouvir de Jesus aquela estranha palavra, ela humildemente responde: "Sim, Senhor", mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Que linda lição de humildade! Como estamos longe de tamanha fé. Infelizmente, temos muito de que nos envergonhar em nosso meio. Se o cristão é bem-sucedido, cheio de talento, se tem fama ou status e etc., ele não quer congregar em templos humildes, e se chega atrasado nos templos mais bonitos, para ele é fantástico, a fim de que possa chamar a atenção de todos. Se levanta para orar, tenta buscar palavras que impressionam, e se alguém chamá-lo de cachorrinho de Jesus, sabe-se lá o que poderá acontecer. O termo cachorrinho nesta mensagem não significa cão, mas pessoa humilde. Esta é a razão de colocarmos aspas todas as vezes que as escrevemos. Para o Senhor Jesus, a Cananeia não era uma ovelha perdida. Pensa há entre um e o outro, coloca opções diante de nos resta a opção mais sábia. Como um bom filho de Deus que você é, já sei qual delas escolheu. Quanta lição de vida, quanta beleza a Bíblia nos apresenta. Em Mateus 15, 28, encontramos a grande resposta de Jesus àquela mulher tão humilde. Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito como tu queres. Irmãos, vocês já pensaram na possibilidade de ouvir do próprio Jesus uma frase dessas? Tão maravilhoso é ser humilde. Depois da adoração e da demonstração de sua humildade, aquela mulher que aparentemente foi humilhada, agora além de ser atendida no seu pedido, ainda é aplaudida pelo próprio Cristo. Com muita sabedoria, a Bíblia diz: quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. A história que acabamos de aprender é uma das grandes relíquias da Bíblia. Esperamos que o Senhor tenha falado em nossos corações e que tenhamos aprendido a sermos humildes a ponto de Jesus olhar para nós e dizer: ó, grande é a tua fé, seja isso feito como tu queres. Amém.